Boa noite a todos. É com muito carinho, com muita gratidão, com muita alegria que nós aceitamos o convite da Casa nos Caminhos de Jesus para que possamos compartilhar esses estudos doutrinários, sempre referentes às obras de Allan Kardec. E nesse momento eu convido a todos que estão aqui presencial e também nos acompanhando através do Zoom para que elevemos o nosso pensamento. Podemos fechar os olhos, aqueles que se sentirem à vontade, e vamos rogar a Deus Pai, soberanamente justo e bom, que neste momento, Senhor, a espiritualidade amiga que assiste esta casa, esta seara dos trabalhadores do Cristo, bem como os meus mentores espirituais, o anjo da guarda de cada um de nós, possa nesse momento nos envolver em sentimentos edificantes, em humildade, com o coração aberto para novos aprendizados. Sozinhos, Senhor, não somos nada. Juntos caminhamos para o propósito da evolução, o qual tu espera de nós. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Assim nos ensina Mestre Jesus. Assim, Senhor, sem a pretensão da perfeição da tua soberana, da tua essência, da tua justiça, nós nos colocamos ao caminho para o alcance daquele que tu nos concedestes como modelo e guia, para que, tendo como o melhor modelo, nós possamos chegar o mais perto possível da perfeição. Que essa paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Carla, então eu aceitei o convite carinhoso da Jaque, do Eduardo, para que nós pudéssemos compartilhar aqui estudos referentes à doutrina de Allan Kardec. Então, o que tem que ficar um pouquinho claro aqui para nós? Que o que nós vamos estudar aqui é aquilo que eu tenho, que eu recebo por ensinamentos na minha casa espírita, nos grupos de estudos, nas minhas leituras, que são voltadas para Allan Kardec, certo? Então, é bom que a gente procure evitar as comparações, pelo menos no começo, para que a gente possa ir aceitando isso que é novo. Não sei se alguém aqui já estudou Kardec, já? Então fica mais fácil, né? Então a gente sabe que os espíritos, eles se manifestam em qualquer lugar, eles são livres, né? O espírito sopra aonde quer. Há diferenças apenas na forma, tá? Um espírito pode se apresentar numa casa espírita com o nome de irmão José, por exemplo, e pode se apresentar numa casa de umbanda como Preto Velho, pai José, certo? Então, pode se apresentar também com outro nome. Então, o que tem que ficar claro para nós é que a gente quebre o preconceito acima de tudo, que a gente Acho que travou aí. Acho que é o sinal dela, né, Gilmar? Acho que agora ela vai reconectar. Vamos aguardar um pouquinho.
certo? Então, assim, para que a gente compreenda isso, hoje eu trouxe um primeiro texto que foi compartilhado no grupo, não sei se todos leram, tá? Que fala, não sei o que vocês acharam. Então, outra coisa que eu gostaria, assim, ó, que a qualquer momento vocês parem. Olha, eu gostaria de perguntar alguma coisa, não entendi isso, não tem problema nenhum, tá? Não, isso aqui não é uma sala de aula onde nós estamos lá que tem uma didática que nós temos que cumprir um currículo mensal ou anual. Não, nós não temos pressa. O que vai dar o ritmo do estudo é a nossa necessidade de compreender. Então, olha, eu não entendi. A gente pode repetir? Fiquei com dúvida aqui. Eu não vou ter a resposta para tudo, mas a gente vai buscar juntos. Então, é isso que eu quero que fique bem claro, assim, essa liberdade que nós temos de parar a qualquer momento para perguntar. Inclusive, quem está em casa, quem está nos acompanhando, até quem vai assistir depois, pode deixar as perguntas. Não sei se vai aparecer para vocês, aí no celular, para quem está em casa. Aqui não apareceu aqui para mim ainda. Está aparecendo alguma tela para vocês aí? Não, né? Não, Ainda não. Eu acho que tu tens que autorizar eu compartilhar a tela, pelo que está dizendo aqui. O Zoom tem essa questão, né, Essa é novidade para mim. Vamos ver aí, ver se deu. Agora sim, perfeito. Tá? Vou compartilhar aqui. Está aparecendo aí agora? Perfeito, vocês estão vendo aí? Doutrina Escola, autores diversos, tá? Na psicografia de Chico Xavier. O texto que nós vamos iniciar aqui, Espiritismo e Estudo. Está todo mundo conseguindo acompanhar, quem está no celular? Tá. Então, ele começa... Aqui. Tá bom. Ele começa dizendo assim, ó, o Espiritismo não pode ser, assim, uma doutrina estanque nas manifestações exteriores, nem costumes automáticos, nem atitudes enquistadas por votos de confiança. As assembleias em que se exprime, quais aquelas dos cristãos primitivos, devem ser reuniões de intercâmbio cultural, em que as letras consoladoras e educativas interpretadas pela inteligência madura se constituíam substância nutriente da alma. Em seu clima de liberdade santificante, todos os temas da vida podem passar pelo crivo da razão, enriquecendo o discernimento. O que Emmanuel quer dizer aqui para nós? Vocês leram o texto? Vocês ficaram com alguma dúvida? Entenderam? Ele quer dizer o seguinte, ele nos lembra aquelas primeiras reuniões evangélicas que eram feitas no tempo de Jesus, em que nós podemos até denominar que aquelas reuniões feitas na casa de Simão Pedro, como o primeiro culto do evangelho no lar. Então, lá eles conversavam sobre essas questões. Todos os temas eram tratados ali. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e nós pensarmos assim, eu gostaria de saber sobre vida, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria de noções sobre religião, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Divórcio, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Casamento, orgulho, vaidade, ciúme, duelo, nós vamos encontrar todos os temas da vida dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque ele foi montado conforme um Novo Testamento em que Jesus nos traz as lições, todas centradas nas leis, né? Porque o que ele diz? Eu não vim destruir a lei,
Eu vim apenas mostrar alguns pontos, por quê? Porque na época de Moisés, a lei mosaica se fez com a intenção, muitas vezes, de se dar disciplina para aquele povo ainda que adorava o Deus de ouro, né? Então, o que acontecia? Houve necessidade de Moisés se fazer de uma certa forma firme, mostrar o pulso para ter o controle da situação. E algumas situações daquela época também estavam muito confiadas à questão cultural do povo. Então, o que acontecia na questão, por exemplo, do casamento naquela região? Um homem que se desgostasse, por exemplo, uma mulher, se ele achasse que ela não estava servindo mais, ele mandava ela embora, né? Havia o divórcio já naquela época, mas tinha um porém, ela não podia casar, ela até poderia casar com outro homem, mas se ele também desistisse dela, ela não poderia voltar para ele. Então, a questão da igualdade, naquela época, não chegava até a mulher. Então, isso era leis dos homens, isso não é lei de Deus. Deus criou o homem e a mulher para andar lado a lado, e não a mulher sendo subjugada pelo homem. Então, isso era uma questão cultural da época. E aí Jesus vem e diz que não, né? A lei do amor é a maior lei. Quando questionados, né, pelos fariseus, ele responde: qual a maior lei? E ele diz: a maior lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sendo esta como a segunda, não menos importante do que a primeira. Então, ele nos coloca em pé de igualdade, e a gente pensa assim, opa, a minha responsabilidade é maior, né? Então, eu tenho que fazer para o outro aquilo que eu quero para mim. Então, Emmanuel nos traz isso aqui, exatamente isso. Por que ele fala que as reuniões devem ser um intercâmbio cultural? Porque nós estamos no mundo de expiações e provas, convivendo com culturas diferentes. Então, essa evangelho de Jesus, ele se estende a todos, não especificamente a um povo, a uma região ou a uma determinada cultura. Então, o espiritismo, ele é aberto a todos. Então, é isso que Emmanuel fala. Nós estamos aqui numa casa de umbanda, tratando de questões espíritas. Mas o pessoal costuma dizer assim, mas o kardecismo é diferente, né? Aí quando nós estivemos lá no santuário, nós ainda comentamos isso, se vocês estavam todos, que na verdade não existe kardecismo, né? Existe espiritismo. Mas a Umbanda não é espiritismo? A Umbanda, pelo termo do espiritismo, o espiritismo foi um termo criado por Allan Kardec, porque como ele recebeu a doutrina dos espíritos, ele então denominou espiritismo. Já, por exemplo, as religiões que acreditam na vida após a morte, não necessariamente na reencarnação, também são espiritualistas, mas não são espíritas, porque o espiritismo, a Umbanda, o budismo, eles aceitam a reencarnação. Já o católico, por exemplo, ele é espiritualista católico, mas ele não acredita na reencarnação, quer dizer, alguns já aceitam, né? Alguns já acreditam. Então, é uma questão de nomenclatura, como nós vamos ver quando nós estivermos estudando o Livro dos Espíritos, que nós começarmos, vai chegar um ponto em que eles vão discutir assim, é alma ou é espírito? E aí, o que os espíritos dizem a Kardec? Ele desenvolve toda uma explicação, mas no final das contas ele resume assim, entendam-se vocês, é uma questão de nomenclatura, porque para eles não faz diferença, né? Se é alma ou se é espírito, nós temos por princípio dizer que a alma é o espírito encarnado, e espírito é quando ele desencarna. Mas o que nos difere, na verdade? O que nos difere? Qual é a nossa diferença? Sendo alma aqui nesse momento, alguém se arrisca aqui a responder? Alguém pode colaborar? Dizer o que vocês entendem? Qual a diferença? Pode falar, fala. Oi? Sendo alma ou espírito, qual é a diferença? Tendo por base que a gente considera a alma como o espírito encarnado.
Qual é a diferença? É o corpo físico. O corpo físico. Então, se nós usarmos espírito, não vai fazer diferença. A diferença faz que ora nós estamos encarnados, ora nós estamos desencarnados. Aí é onde nós ficamos nesse período aí, na erraticidade, que é um outro termo que se usa e que às vezes as pessoas dizem assim, quem está na erraticidade é porque errou. Não, erraticidade significa plano espiritual, tá? Então, essa questão desse intercâmbio, que nós vamos trocando esses conceitos, é fundamental para essa harmonia, para essa aceitação, tá? Alguma dúvida aqui, presente? Quem está nas salas aqui gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Está tranquilo aí? Então, vamos lá. Vou passar aqui para... Banida pela imposição da lógica, a absurdidade dogmática segue lugar à experimentação digna em que a ciência, guiada à respeitabilidade da consciência, aclara a convicção, ensinando-a não apenas a ouvir e ver, mas também a compreender e servir. Então, qual é o lema máximo da doutrina espírita? Qual é a máxima da doutrina espírita? Não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, quando a gente deixa de lado não apenas querer ver e ouvir, mas também compreender e servir, a gente descobre que os efeitos mediúnicos são menos importantes se nós estivermos servindo. Ah, então, a gente às vezes diz assim, o que eu vou fazer na casa espírita? O que eu vou fazer na Umbanda se eu não vejo nada, eu não pego nem resfriado? Hoje em dia é bom que não pegue resfriado, né? Hoje em dia é até bom, se pegar resfriado, nem vai para a casa espírita. Então, o que acontece? A casa espírita não é apenas para o médium de efeitos. A casa espírita é para todos. A casa de Umbanda ela é para todos. A religião é para todos. Independente se eu vou ser um médium de Umbanda, se eu vou ser um médium vidente, se eu vou ser um sacerdote, se eu vou ser um padre, se eu vou ser um pastor, a religião, ela existe para nos fortalecer na nossa fé. E não apenas dizer assim, tu tens que acreditar em Deus. Não me basta só acreditar, mas também compreender. Eu tenho que compreender por que eu acredito em Deus. Assim como muitas vezes a gente diz assim, eu acredito que o homem foi à Lua, mas eu não compreendo por que ele foi. Mas isso não significa que eu diga assim, eu não acredito que o homem foi à Lua, mas eu compreendo que ele possa ter ido. Isso não significa que ele não tenha ido, assim como Deus. Eu acredito em Deus, mas eu não compreendo muito bem como que ele se originou, isso nós não vamos saber. Há alguns segredos que Deus não nos revela. Aí eu não acredito em Deus, mas eu até compreendo que existe uma força maior. Bom, o fato de eu trocar o nome Deus por uma força maior, força da natureza, outros termos que às vezes as pessoas usam, né, para não admitir que acreditam em Deus, arquiteto do universo, tem tantos termos assim que às vezes, mas elas têm uma dificuldade de dizer não, Deus, Deus, né? Mas aí é uma questão de fé. Mas o fato de nós não acreditarmos não significa que ele não existe. É que nem a reencarnação. Eu posso não acreditar, não compreender, mas não significa que não existe. Então, esta questão que Emmanuel nos convida para compreender e servir, onde que nós vamos encontrar isso? Sempre no estudo. Sempre, porque aí é que nós vamos entender. Então, o Espiritismo, como terceira revelação, né, ele vai nos mostrar como compreender o porquê, para quê e como nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Seria a fé raciocinada. Não tinha. Seria a fé raciocinada. A fé raciocinada, obviamente, seria a fé raciocinada. Por quê? Porque o Espiritismo ele é centrado no tripé, né? Ciência, filosofia e religião. Então, Chico Xavier vai nos dizer que esses três, isolados,
correm o risco do fanatismo. A ciência sozinha vira materialista. A filosofia apenas te traz uma vaga condição de reflexão. E a religião sozinha, tu pode correr o risco do fanatismo. Então, quando se une isso, a gente busca o quê? A fé raciocinada. Alguém pode chegar aqui e afirmar para nós, não, é certo que o mundo vai acabar amanhã. E aí a gente corre para o supermercado, enche. Aí a gente pensa assim, tá, mas se o mundo vai acabar amanhã, né? Eu não estou raciocinando muito, não tem muita lógica, né? Então, mas o que nos faz prestar atenção nessa questão do final do mundo? Que nós sabemos que isso, na verdade, não existe, né? Nós vamos passar por um processo de transformação. Nós vamos sair desse mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Então, nós estamos agora no ápice dessa transição planetária. Então, por que nós estamos vivendo esses momentos de pandemia? Nós estamos gostando? Não, né? Mas se nós pararmos para pensar no que isso nos trouxe de positivo, aí nós estamos pensando de forma racional. Porque nós temos como resgate coletivo 2 guerras mundiais. E aí nós vamos colocar todos os pontos que já fizemos aqui, né, nessas indas e vindas nossas, como seres reencarnatórios, né, nesses processos reencarnatórios. Então, nós temos muita coisa, muito resgate, muita coisa para consertar. Então, a pandemia, para nós, é lucro, né? Porque se houvesse uma terceira guerra mundial, o que iria acontecer? Seria uma guerra nuclear. Então, a extinção seria em alto grau. Nós perderíamos tudo que nós evoluímos na ciência. E a pandemia, o que nos traz? A evolução da ciência. Nós estamos estudando aqui de forma online. Nós alcançamos o outro lado do mundo. Quando é que nós iríamos pensar nisso há 4, 5 anos atrás? Então, a espiritualidade organizou tudo perfeitamente. Eles sabem, o universo mantém o equilíbrio das coisas. Então, no início dos anos 80, Chico Xavier estava na reunião na casa dele com os amigos e parou, né? Ele estava conversando que nem nós estamos aqui agora e ele parou. Então, quando ele parava de falar, todo mundo sabia que estava chegando e Emmanuel estava por perto, André Luiz, alguma coisa vinha ali. E ele se virou para o Geraldo Lemos Neto e disse assim, Geraldinho, você sabe o que é multimídia? Nos anos 80, a gente não tinha a menor noção. Ele disse, não sei, Chico, acredito que pela palavra sejam várias mídias envolvidas, né? Mas não sei o que é isso, não tenho nem ideia. Porque Emmanuel está me dizendo que a doutrina espírita será amplamente divulgada através da multimídia, muito em breve. Então, vocês vejam, ele tinha a mediunidade de presciência, ele tinha mediunidade de clarividência, ele tinha mediunidade de efeitos físicos, ele tinha mediunidade de psicografia, psicofonia, todas praticamente, né? Até por ser a própria reencarnação de Allan Kardec. Então, a gente já tem isso confirmado através também de muitos estudos. Aí alguns dizem assim, mas são personalidades diferentes. E ele mesmo diz isso. Se fôssemos para nascer com a mesma personalidade, não teria graça. Nós salvamos algumas características, né? Dos nossos processos reencarnatórios. Mas então ele vem como Allan Kardec para receber a teoria. E vem como Chico Xavier para colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu na teoria. Então vejam que se nós formos juntando os pontos, não por fanatismo, por acharmos que, nossa, é muita vaidade querer que o Chico Xavier seja o Allan Kardec. Aí a gente pensa assim, Jesus nasceu numa manjedoura. Por que Kardec não podia nascer em Pedro Leopoldo? Só porque ele era francês? Né? Então, pela própria curiosidade dele, como Allan Kardec, como cientista, como um professor, ele vai buscar confirmar as questões do espiritismo, das mesas girantes. Então, nós vamos falar sobre tudo isso. Certo? Então, nós não vamos aqui
pular etapas, né? Eu só estou dando uma ideia daquilo que ele nos pede aqui, do porquê da importância de compreender e servir. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contestação? Pode contestar, não tem problema. Em casa está todo mundo tranquilo? Olha, temos um pequeno estudante ali também. Não, uma estudante. Diz teu nome, filha. Não, é a Não. Então, vamos lá. As crianças são sempre bem-vindas, né? Em qualquer religião. Às vezes as pessoas dizem assim, não, criança incomoda, a gente não leva. Não, levem sempre, tragam sempre. Criança não perturba nunca. Em hipótese alguma. Uma vez eu estava fazendo uma exposição aqui na Casa Espírita e do fundo saiu uma menininha correndo e a mãe dela foi sair atrás, eu levantei a mão e fiz assim para ela. Deixa ela, não tem problema. Que aí às vezes pega no colo, a criança grita, né? E ela veio correndo, ela subiu onde eu estava assim e me abraçou. Ficou abraçada nas minhas pernas, eu botei a mão nela assim e fiquei, né? Segui fazer. E ela ficou todo o tempo abraçada em mim ali, sentadinha, abraçada em mim. Acho que ela disse assim, ó, não deixou a mãe me pegar, a mãe ia brigar comigo. Vou ficar aqui, né? Mas a criança, ela não incomoda, elas estão sendo ali evangelizadas junto. Porque a gente olha uma criança, mas ali tem um espírito que talvez seja milenar, né? Que tenha um estudo muito mais avançado, às vezes, do que a gente que está ali falando, né? Então, vamos ali. Eis porque um templo espírita não se resume à função do hospital para as criaturas enfermiças e torturadas, mas é, sobretudo, uma escola aberta aos interesses supremos do ser e do destino, em que todas as atividades, quando corretamente dirigidas, são aprendizados de caráter sublime, desde a simples manifestação dos desencarnados em desajuste até a preleção dos grandes mensageiros da esfera superior. Então, ou seja, uma casa espírita, um templo espírita, ela não se resume apenas numa função de receber alguém para curar, seja os seus males físicos, seja os seus males espirituais. Não, ela é sobretudo e acima de tudo isso aqui que nós estamos fazendo. Uma escola aberta aos interesses supremos, que a gente possa entender, compreender como Emmanuel nos pede. O porquê que nós estamos aqui. Por que nós nos reunimos aqui hoje? Isso aqui, nada é por acaso. Este momento aqui já foi organizado no plano espiritual. Isso aqui tudo já estava, de uma certa forma, organizado para acontecer. O que poderia ser diferente? Eu, por exemplo, eu poderia ter dito para a Jaque assim, não me leva mal, mas eu não quero, já tenho outros compromissos, mas o estudo ia sair. Teria outra pessoa aqui no meu lugar, certo? Então, assim como Kardec perguntou aos espíritos quando ele soube que ia receber as obras doutrinárias, e se eu não quiser, ele disse, se eu falhar? E os espíritos superiores responderam para ele, não tem problema nenhum, teu livre-arbítrio será respeitado. Outro o fará no teu lugar. Então, a coisa vai acontecer. Pode demorar um pouco mais, mas vai acontecer. Então, quando o convite chega, a reflexão tem que ser nossa. Eu estou comprometido, porque tem uma diferença entre estar envolvido e estar comprometido. Envolvido, a gente às vezes está por uma questão de simpatia. Olha, eu gosto, vou lá tomar um passe, mas eu sou meio turista, né? Vou de vez em quando. Assim. Estar comprometido é estar engajado. Eu saber que faça chuva ou faça sol, eu vou estar aqui estudando, eu vou estar trabalhando aqui, eu vou estar lá no santuário, aonde quer que seja o compromisso de cada um de nós, se nós estamos comprometidos, nós realmente vamos cumprir com isso. Porque às vezes também a gente se afasta, né? A gente, por milindres, Kardec fala muito nisso, nos milímetros. Então, o que acontece?
quando a gente se afasta por melindres, Emmanuel diz assim, se a gente se afasta da casa espírita, é porque não estávamos comprometidos com o Cristo, e sim com as pessoas. Então, Jesus jamais vai nos melindrar, vai nos magoar, vai nos incomodar. Nós nos incomodamos uns com os outros, porque somos imperfeitos. Então, a gente diz, não vou mais, não quero. Mas o meu comprometimento não era com a espiritualidade, e sim com as pessoas. Eu gosto da Jaque, então eu vou. Mas hoje ela fez alguma coisa que eu não gostei, então não vou mais. Então, por quê? Porque mexe com o nosso orgulho. Nós ainda somos motivados pelo orgulho, né? Então, a gente pensa assim, o que eu ganho com isso? A gente não pensa assim, o que eu posso contribuir com isso? A gente pensa primeiro nas vantagens e depois naquilo que a gente pode contribuir. Então, essa é a diferença entre envolvimento e comprometimento. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos comprometidos. Na outra segunda, será que estaremos todos? Bom, vai depender de como vocês se sentiram aqui hoje, né? Olha, não, realmente eu não quero estar comprometido, não gostei, não é o que eu esperava. Ótimo, perfeito. Sabe? Então, nós temos que respeitar isso. Então, a doutrina espírita, ela não é imposta de forma alguma. Ela é aberta, ela é progressiva, ela caminha para frente, mas ela se compromete a estar sempre auxiliando. Então, o retorno cabe a nós, né? Então, eu quero, não quero, muito bem, não tem problema nenhum, continuo indo na casa espírita apenas como alguém que vai assistir, que vai receber um passe, que vai... Vou quando eu quero, quando eu acho que tem que ir, né? Então, mas isso é algo que a gente vai desenvolvendo aos poucos. Vocês já fazem parte de um grupo que tem um trabalho sério, então vocês sabem o que é comprometimento com a espiritualidade. Do excelso mentor. Desculpa, eu me esqueci de olhar aqui se alguém em casa tem alguma pergunta, se alguém quer interromper. Tá tranquilo? Se quiserem interromper, é só abrir o microfone aí, prender o grito, que a gente faz uma paradinha aqui, tá? Do excelso mentor que balsamizava dores físicas e curava chagas do corpo, ouvimos certa feita a promessa preciosa: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. Quantas vezes nós usamos esta máxima colocada nas nossas questões humanas, né? Quando às vezes a gente quer dar uma cutucada em alguém, ou então a gente quer dar aquele ar assim, não, eu não vou discutir com fulano, então conhecereis a verdade, né? A gente diz assim. Ou então a questão do perdão, né? Não, eu perdoo, mas Deus está vendo. Então a gente terceiriza, né? A gente joga para Deus. Né? Então, essas máximas evangélicas, muitas vezes nós usamos conforme nos convém. Mas o que ele quer dizer aqui com esta verdade? A verdade única e absoluta de que a única coisa que nos salva é o amor. Que a única coisa que nos salva de nós somos nós mesmos. Os únicos que nos curam de nós mesmos somos nós mesmos. Então, essa é a verdade. Então, não adianta nós chegarmos, por exemplo, uma pessoa que não quer ajuda e dizer para ela assim, olha, lá nos caminhos de Jesus, tu vai lá, tu toma um passe, tu toma um banho de ervas, tu faz isso, tu faz aquilo, e tu vai ver que a vida é outra. Realmente, por um tempo será outra. Mas se a pessoa que está ali, ela não quiser mudar, por isso que Jesus, quando ia curar alguém, ele dizia, tu queres te curar? Porque se eu não quero, nem que ele venha, ele não vai me curar. Porque ele respeita algo que o Pai nos deu, que é o livre-arbítrio. Então, às vezes, nós pais, né? Nós temos muita ansiedade, às vezes, em colocar os nossos filhos no caminho reto.
porque nós achamos que o caminho reto é aquele que nós escolhemos, que é o caminho seguro, que é o caminho justo, que é o caminho do bem. A nossa primeira preocupação com eles é estuda, é a questão da vida material. Nós temos essa necessidade, nós não queremos o sofrimento material. Mas quando por alguma razão eles saem desse caminho, quando chega lá pelos 14, 15 anos em que a bifurcação chega, nós plantamos a semente. Então nós temos que confiar nesta verdade. E aí eles escolhem um caminho que muitas vezes não é aquele que nós gostaríamos. O que a gente faz? A gente costuma dizer assim, não deu certo na vida, né? Mas não é, o espírito não venceu a si mesmo. Ele tinha provas para vencer e ele não conseguiu naquele momento. Aí nós vamos botar a porta fora? Não é à toa que se diz que amor de pai e amor de mãe é o amor que mais se aproxima de Deus, porque ele é um amor incondicional. É justamente quando a coisa não está boa que nós temos que dar testemunho dessa verdade que nós conhecemos, porque senão ela não é a verdade. Senão é só da boca para fora, são só palavras, né? Então a gente diz assim, eu fiz tudo certo, eu ia na casa espírita, eu era voluntária, eu fazia caridade, eu fazia o evangelho no lar, eu tomava paz, água fluidificada, e isso e aquilo, e meu filho se desvirtuou na vida. Eu fiz, porque aquilo, e Deus, e onde está Deus que não vê? E cadê a espiritualidade? Deus não tem nada a ver com isso. Ele nos deu o livre-arbítrio. E, obviamente, por justiça divina, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Mas pai e mãe, obviamente, que vão se agoniar com isso, né? Não tem, nós vamos nos agoniar. Mas nós aceitamos, nós acolhemos. Lá no mundo espiritual, quando o nosso plano foi mais ou menos organizado, digamos assim, né? Nós aceitamos receber fulano por filho, fulano por esposa, por cônjuge, nós já sabíamos dos riscos. Mas, pelo esquecimento, nós somos colocados à prova. Vai chegar o momento que tu vai ter que dar testemunho da tua fé. Tudo pode dar certo, mas também pode dar errado. Então, é no momento que dá errado que nós damos testemunho da nossa fé. Porque quando está tudo muito bem, tá bom, né? A gente reza, a gente agradece, nem todos, né? Mas nós vamos partir do princípio que nós estamos aqui, temos uma fé e somos incentivados à gratidão. Então, tudo corre perfeito, está tudo muito bem. Quando dá errado, a gente vacila, né? Mas isso é normal, porque nós somos imperfeitos. Então, tudo isso, Deus está tranquilo conosco, ele não tem nenhum problema, ele sabe que é assim. O mundo é de expiações e provas, e de seres imperfeitos, né? Então, vamos lá. Tá tranquilo aí? Então, tá bom. Vamos lá. E Emmanuel segue dizendo assim, e todos sabemos que é preciso conhecer para renovar, e renovar para progredir. Então, nós não ficamos estagnados nunca. O espírito, ele não regride. Tá? Então, nós não vamos perder absolutamente nada do conhecimento moral e intelectual que nós recebemos. É acumulativo. Tá? Mas eu posso, por exemplo, reencarnar num outro mundo de expiações e provas, depois que a Terra se transformar em regeneração, e eu não fiz a lição de casa certinha, eu vou voltar lá no mundo de expiações e provas? Vamos. Mas eu vou voltar com um homem pré-histórico? Não necessariamente. Provavelmente nós vamos reencarnar no ponto, digamos, que nós estamos hoje, tá? Onde aquele planeta já esteja evoluído, ou um pouco antes, para que eu dê a minha contribuição. Assim foi com os exilados de Capela. Eles tinham um conhecimento intelectual, mas a moral deles estava assim, né? Estava feia a coisa. Então, olha, vocês vão lá para a Terra, em vários grupos, e vocês vão desenvolver intelectualmente a ciência,
as leis, né? Então, nós encontramos lá em Roma a questão das leis, no Egito a questão de cultura, das ciências, das artes, das ervas, da espiritualidade, né? Então, há vários locais em que nós vamos encontrar os exilados de Capela que contribuíram para que hoje nós estivéssemos aqui. Alguém aqui leu o livro Nosso Lar? Então, vocês lembram lá que André Luiz pergunta a questão do tempo, né? Que nós vamos lembrar que nosso lar é aqui, né? No umbral aqui, bem pertinho de nós aqui. Então, o que que acontece? Ali, bem pertinho daqui, eles estão em relação a nós, em termos de conhecimento intelectual, tecnológico, 100 anos à nossa frente. Aí, vamos imaginar muito além do umbral, o que nós temos para aprender, né? Muito além do nosso lar. O nosso lar, para nós, já estava de bom tamanho. O que vocês acham? Estava tranquilo, né? Mas tem muita disciplina, tem muita regra, muita coisa que nós ainda precisamos aprender aqui. Mas em termos de tecnologia, nós já avançamos. Moralmente, como é que está a nossa situação? O que vocês acham? Será que nós estamos prontos para o mundo de regeneração? Acho que não, né? Acho que nós vamos ter que voltar, né? No mundo de expiações e provas. Mas vamos deixar por conta da justiça divina, que é ele que decide, né? Vamos contar com a misericórdia, né? Então, vamos lá. Aqui, Emmanuel segue e diz assim para nós. Mais que os outros sistemas de fé, o Espiritismo reconhece a necessidade do combate pacífico à praga da ignorância. A ignorância, em vários sentidos, ele vai explicar aqui. Da ignorância que nos espia no lar por egoísmo doméstico, que nos surpreende na rua em forma de crueldade, que nos estarrece na paisagem social em forma de delinquência, que asfixia as nações por venoso orgulho de raça. Não é isso que nós vemos, essa ignorância que nós vemos no mundo todo. Obviamente que o bem é bem maior, né? Mas o bem não dá ibope, né? Como a gente costuma dizer. Então, essa ignorância, não apenas a ignorância intelectual, mas essa ignorância da própria evolução, da necessidade da evolução do ser, é que o Espiritismo vem nos solicitar, nos mostrar através da necessidade dos processos reencarnatórios, a importância de nós reencarnarmos, para que a gente progrida, para que a gente possa ir nos curando a nós mesmos. Então, como eu costumo dizer para uma amiga nossa lá do grupo da Casa Espírita, é quase poético, né? E às vezes ela me olhava e dizia assim, eu ainda não consegui entender esse lado poético. Até que depois de 4, 5 anos de estudo, ela disse para mim, hoje eu leio André Luiz e acho poético. Então, porque André Luiz ele é mais técnico, né? Um pouco diferente. Emmanuel, ele traz muita questão da ciência para nós, da tecnologia. Então, às vezes, nem todo mundo gosta de ler André Luiz, né? Emmanuel vai finalizar dizendo assim, restaurando o paralítico, disse-lhe Jesus, levanta-te e anda. E despedindo a mulher sofredora, aconselhou persuasório, vai e não erres mais. Isso equivale a dizer, ergue-te e caminha adiante, segue e aprende a viver. Então, em nenhum momento, se nós voltarmos na história do cristianismo, creio que nenhum de nós vai encontrar Jesus condenando alguém. Eu não lembro de nenhuma passagem. Ele expulsou os vendilhões do templo, mas ele não os julgou, né? As penas da vida eterna. Ele não julgou os seus algozes, ele muito menos julgou a mulher adulta. Aceitou Madalena caminhando junto com ele, enquanto que o próprio Simão Pedro olhava desconfiado do porquê da presença daquela mulher,
sabendo que culturalmente, aí nós vamos voltar aqui ao início do texto, culturalmente as mulheres jamais sentavam à mesa para fazer as refeições junto com o marido. Primeiro eles, depois ela se alimentava, ou então até separado, né? E quando Jesus chega na casa de Simão Pedro e convida a esposa dele e a sogra, depois de curar, para sentarem-se à mesa com ele, foi algo que caiu fora do padrão, né? Então, imagine Maria Madalena sair peregrinando com eles, 12 apóstolos e uma mulher. Então, aquilo era quase inconcebível. E aí ele se mostra justamente a ela, depois de ressuscitado. Vamos tirar aquela ideia de primeiro para a mulher, porque a mulher é fofoqueira e ia contar para todo mundo, né? Não, não é verdade. Se mostra ela por quê? Para mostrar da importância da figura masculina no cristianismo redivivo. Da figura feminina, aliás, desculpe, no cristianismo redivivo. Como aquela que tem força, né? Maria, mãe, silenciosa, viu todo o martírio do filho e esteve ali sempre presente. Então vejam a importância da figura feminina na história desse cristianismo redivivo. Então vai botando por terra todo e qualquer preconceito, toda e qualquer capacidade de julgar por uma questão de ser homem ou ser mulher. Então não havia isso, né? Para ele não havia isso. Então, ergue-te, caminha adiante, segue e aprende a viver. Como é que nós vamos aprender a viver? Nos respeitando uns aos outros, até chegarmos à condição do ensinamento máximo dele. Amai os inimigos, amai incondicionalmente. É difícil, né? Nós conseguimos amar aqueles que estão mais próximos, e às vezes, alguns poréns, né? Até nós chegarmos à condição do amor incondicional, nós temos que aprender a viver e seguir, compreendendo o porquê que estamos aqui, reencarnados juntos ali. E qual é o núcleo que nos dá este ensinamento para aprender a viver? Qual é o núcleo? A família. É o nosso primeiro núcleo. O que nós precisamos colocar lá fora, a gente precisa aprender na família. Porque se eu não aprender em família, eu não vou conseguir exteriorizar. Será muito difícil. Posso até ter grandes amigos, ter grandes companheiros, fazer muito pelas pessoas fora, mas eu vou deixar a desejar em casa. Sempre vai faltar alguma coisa. Aquela compreensão, o diálogo, a paciência, a tolerância. O conceito máximo deixado por Jesus de caridade, que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Isso começa em casa. E às vezes a gente não consegue, né? A gente se aborrece por pouco, não precisa muita coisa. Basta deixar a toalha molhada em cima da cama, a gente já sai criando casa. É pelo mínimo, às vezes. Aí passa uma semana sem olhar para a cara da criatura. Mas nós somos assim. Estou dando um exemplo bobo aqui, mas é para ver que, às vezes, essas coisas, no somatório, nós vamos perdendo essa capacidade de conversar e vamos aumentando a nossa capacidade de reclamar. Então, quando a gente reclama, a gente clama repetidamente às vezes aquilo que nos desagrada. Então, quando nós vamos aprendendo a lidar com as questões cotidianas, nós vamos ficando mais serenos, mais tranquilos, mais indulgentes, né? E Emmanuel finaliza dizendo assim, no desdobramento de nossa tarefa doutrinária, não nos compete, pois, esquecer que se a obra espírita é apoio à solução das lutas pendentes no campo físico, é também amparo definitivo às inquietações do campo espiritual, sedento de amor e luz. Então vejam que ele resume assim, né, que essa tarefa doutrinária que a gente procura fazer aqui na casa espírita, na igreja, no templo evangélico, seja qual for a religião que nós buscamos para estimular a nossa fé,
ela vai além da competência espiritual, além de nos dar apoio a essa solução dos nossos problemas pendentes de diversas vidas pretéritas, né? De diversas existências, na verdade, porque a vida é uma só, né? Nós temos uma única vida a partir de que Deus nos cria, simples e ignorantes, todos iguais. E através dos processos reencarnatórios, nós vamos desenvolvendo aquilo que nos compete. Então, independente desse apoio, é também amparo definitivo a essas inquietações e resoluções da nossa sede de amor e luz. Então, é caminhando juntos, é estendendo a mão, é aprendendo, é sendo paciente, é tendo Jesus realmente como modelo e guia, é que nós vamos saciar essa nossa sede e nos encaminharmos para a nossa evolução, que é o que é a nossa fatalidade, a única coisa que realmente nos pertence, sendo herdeiros de nós mesmos. Então, aqui nós terminamos com esse texto de introdução, deixamos aberto as perguntas, temos ainda aqui 7 minutos, mas eu acho que a gente deixa para a próxima aula, né? Começarmos o Livro dos Espíritos, o que vocês acham? Tá tranquilo assim? A gente pode ler já antecipando a leitura? Podem ler, nós vamos começar. Eu sei que às vezes pode parecer um pouquinho enjoado, assim, né? Nós começarmos pela introdução, mas é importante para que a gente entenda o porquê que vem a questão da doutrina espírita, né? E ele vai nos falar ali sobre a introdução ao estudo da doutrina espírita, em vários itens ali, ele vai nos explicar o porquê da necessidade. Por que que os espíritos superiores, né, sentiram a necessidade dessa terceira revelação, inclusive para que nós viéssemos a deixar de lado a questão do medo, né? De algumas ignorâncias, como disse Emmanuel ali, muitas vezes. Vamos voltar mais aqui na frente, depois de Kardec mesmo, aqui nos anos 1900, certo? Quantas crianças, quantos jovens eram rejeitados em família por doenças mentais, não é verdade? Então, eram chamados de, desculpem o termo aqui, retardados. As famílias tinham vergonhas. Então, eles eram abandonados num hospício. Hoje a gente não usa nem esse termo, né? É hospital psiquiátrico. Então, mas nós não podemos esconder essa realidade. Então, o Espiritismo vem nos mostrar que todo o processo dessas doenças, que hoje nós consideramos transtornos mentais, né? Não se usa mais esse termo tão pesado, né? Retardado. A grande maioria destes transtornos são processos obsessivos. A grande maioria não, hoje já se sabe que 100%, né? Mas nem todo processo obsessivo é um transtorno mental. Muitas vezes um processo obsessivo a gente cura na casa espírita, com o passe, com prece, radiações, com banho de ervas, né? A gente cura. E uma doença, um transtorno mental, além de ser um processo que necessita de um amparo médico, psiquiátrico, ele também necessita de um processo desobsessivo, de um acompanhamento numa casa espírita, né? Então, isso é importante. Então, o Espiritismo vem nos dar essa explicação. Então, hoje, o grande número de psiquiatras que traz o Espiritismo para compreender aquilo que a ciência ainda não consegue explicar é muito grande. Nós temos as AMES, né, a Associação Médicos Espíritas, que trata desses assuntos. Assim. Tem congressos, tem seminários, a doutora Marlene Nobre, o doutor Décio Iandoli, são pessoas que... A doutora Marlene Nobre já
desencarnou. Mas o Dr. Décio Iandoli, quem puder assistir os vídeos dele no YouTube, vocês vão adorar. Ele é um Décio Iandoli. Ele dá, assim, palestras falando, ele tem livros, né, sobre o cérebro triuno, é ele, o Dr. Décio, a doutora Irvânia Prado e o Dr. Sérgio Lopes, um psiquiatra aqui de Pelotas, e eles têm esse trabalho maravilhoso de psiquiatria e espiritismo. Então, são conceitos que o espiritismo possibilitou para que a ciência, um dos seus tripés, pudesse junto resolver problemas que lá atrás, tempos idos, ninguém conseguia solucionar, nem mesmo aceitar em família, né? Então, as pessoas eram rejeitadas, né? Então, é muito interessante isso, a importância da introdução do Livro dos Espíritos, a questão da universalidade das leis dos espiritismo, né, das regras, da questão da gente buscar a veracidade, por exemplo, de uma mensagem, porque às vezes nós descobrimos que uma mensagem ela é realmente verídica, se é uma mensagem que traz um amplo contexto mundial, por exemplo, uma grande revelação, normalmente ela será recebida em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, mais ou menos no mesmo período, que foi o que aconteceu com Kardec. Ele recebeu mensagens em Lyon, na França, outros receberam na América do Sul, outros receberam em outros cantos da Europa. Então, aquelas mensagens, sim, naquela época nós não tínhamos internet. Então, quando um ia descobrindo, olha, em tal lugar se falou isso, o outro mandava uma carta. E o que aconteceram? Pessoas que, na época, alguns médiums, houve a necessidade de serem pessoas de renome, digamos assim, né? Conhecidas socialmente, no meio cultural, no meio social, para que desse aquela veracidade, para avalizar, digamos assim. Olha, não é qualquer pessoa que está dizendo, é um professor, é um cientista, porque Kardec não era espírita, mas ele era magnetizador, ele era espiritualista. Ele estudava com Pestalozzi, que tinha toda uma ideia, né, de regras de sociedade. Então, o próprio conceito de caridade que Kardec traz para o espiritismo vem como um dever moral dele como cidadão, como espiritualista. Ele trazia isso com ele. Obviamente que aí nós estamos falando de um espírito superior, né? Que ele veio como um missionário para receber tudo isso, desde lá dos tempos de Druida, que ele vem vindo sendo preparado para essa condição da terceira revelação, né? Primeira com Moisés, depois Jesus e depois com o Espiritismo sendo a nossa terceira revelação. Então, estamos abertos mais, fechamos aqui 1 hora. Se alguém quiser perguntar, colocar, senão nós começamos na próxima segunda-feira. Terça, desculpe. Na próxima terça, tá? Com a introdução do Livro dos Espíritos. Espero que tenha sido claro, que vocês tenham gostado. A única pergunta que eu tenho que te fazer é, muda muito de edição para outra? Porque eu tenho, mas não é uma mais antiga. Que eu vejo Algumas edições mudam, mas não se preocupe, porque na essência, a mensagem quanto mais antiga a tradução, mais próxima da original ela se encontra, tá? Principalmente aqueles que puderem, eu uso este do Salvador Gentili, este aqui. Às vezes não tem mais, né? Às vezes a gente não encontra. Né? Não, tá tranquilo, da ID, né? Essa é da ID, né? Mas a gente consegue acompanhar, até porque quem não tiver, eu também pego o texto, coloco lá no grupo e vocês podem ler, não tem problema nenhum. E também posso compartilho a tela aqui. As únicas obras que foram adulteradas, tá? E aí eu aconselho vocês a comprarem a original,
mas não é o nosso caso, que nós vamos começar pelo Livro dos Espíritos, é a Gênese, que foi adulterada, tá? E o Céu e o Inferno. Estas obras confirmadas foram adulteradas porque as pessoas que estudaram, que revelaram essas adulterações, foram inclusive à França, porque Kardec era obrigado a registrar esses livros em cartórios, né? Então ele tinha que, não é registrar, lá eles usam outro termo. Não, não é autenticar também, mas vamos deixar como registrar. Os originais eram depositados, tá? Eles ficavam lá depositados em cartório, na biblioteca da França, tudo isso. Então, eles foram daqui para lá, os pesquisadores, que receberam material de Canuto Abreu, tá? E foram conversar com o Chico Xavier, e isso, imaginem, Chico desencarnou em 2002, né? E disse a eles que realmente eles fossem porque havia necessidade. Então, as cartas que ficaram com Canuto Abreu revelando estas questões das adulterações, então hoje nos trouxeram as edições originais de A Gênese e do Céu e Inferno, da editora FEAL. Então, se vocês puderem, eu boto o link lá no grupo também, pode ser, Jaque, tá? Boto o link lá no grupo, vocês entram na editora. Também tem uma outra possibilidade, assim, ó. A nossa Casa Espírita, ela tem livraria. Então, quando eu encomendo pela livraria, nós aguardamos um número maior de livros e o frete sai bem mais em conta. Se vocês se interessarem, vocês me avisem, eu faço a encomenda lá na Casa Espírita, eles juntam lá um número maior de pessoas, porque o frete, às vezes, chega a estar custando mais da metade do valor da obra, às vezes. Então, aí não, muita gente desiste, né, por causa disso. Certo? Então, espero que tenham gostado. Tá? Fica aberto para quem desejar fazer a nossa prece final. Quem gostaria? Um Pai Nosso, pode fazer? O microfone está aberto, pode fazer, então. Agradecendo a presença de todos os irmãos aqui presentes, de forma online, virtual, mas não menos distantes, porque o coração, a gente sabe que ele se entrelaça em qualquer das distâncias. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou por encerrada essa reunião. Pode encerrar a gravação, então.